Bom, hidrografia, nós vimos uma aula introdutória sobre alguns conceitos interessantes. Agora vamos trabalhar um pouco sobre a hidrografia brasileira, que é o que é mais cobrado nos vestibulares, é justamente a hidrografia do Brasil. De outros países, às vezes aparece alguma questão, sim, mas é mais raro isso acontecer. Então, esse assunto é um assunto extenso e eu preferi dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Então, sobre as bacias hidrográficas brasileiras, eu vou mostrar para vocês um mapa que ele é um mapa proposto por muitos autores de livros, estudiosos do assunto, mas ele não é o único mapa utilizado nos demais livros, ou seja, você tem aí várias classificações diferentes. Então, essa é uma proposta, ela é a melhor? Talvez sim, talvez não, mas não vou nem entrar nesse mérito. O fato é que é uma forma de trabalhar que seja mais coerente, que divide o Brasil em 9 cores diferentes. A cor verde escura domina uma grande área, essa área amarela aqui, pegando a região do sudeste do Brasil, essa azul clarinha, depois essa laranja, cinza. Então são as bacias hidrográficas. Só que o Brasil tem várias bacias hidrográficas. E nessa classificação, divide-se da seguinte maneira, em 6 bacias autônomas. O que são bacias autônomas? Aquelas que têm um rio que é o eixo de convergência principal dos demais rios. E 3 bacias agrupadas, que se você agrupa rios que existem numa certa região. Então vamos lá. Quais seriam as 6 bacias autônomas ou primárias? A bacia amazônica, a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai, essa marronzinha, a bacia do Uruguai, essa verde aqui. Essas 3 bacias juntas, elas formam no continente da América do Sul a chamada bacia platina. Essa azul clara, bacia do Araguaia-Tocantins, e essa cinza aqui, bacia do São Francisco. Esse percentual que aparece aqui sobre elas é o quanto que cada uma dessas bacias ocupa do território brasileiro. Lembrar que bacia não é o conjunto de rios apenas, é toda a área banhada por esse conjunto de rios, certo? Então, relembrando esse conceito. E 3 bacias agrupadas. Essa laranja aqui, chamada bacia do Nordeste, essa de cor rosa, bacia do Leste, e essa vermelha, bacia do Sul-Sudeste. Bom, alguns vão usar outras classificações. Não está errado, é possível, sim, que são até mais detalhadas do que essa aí. Outro dado é o seguinte, essa classificação ela tem imperfeições, não é perfeito, tem erro nisso aí, mas como é uma ciência humana, é preciso tolerar algumas coisas para a gente poder facilitar o estudo, senão as coisas ficam complexas demais. Por exemplo, muitos de vocês talvez ouviram falar num tal rio chamado Oiapoque. Bom, o rio Oiapoque é a fronteira do Brasil aqui com a Guiana Francesa. É essa linha aqui. Ó. Esse rio desemboca no Oceano Atlântico, bem longe da foz do rio Amazonas. Mas, por uma questão de você não levar tudo tão ao pé da letra, esse rio Oiapoque estaria dentro dessa área que é chamada de bacia amazônica. Então, eu vou colocar aqui uma observação, que é justamente o que eu falei. Que existem outras classificações mais detalhadas? Sim, por exemplo, uma que divide a bacia do Nordeste em 3 bacias menores. É possível fazer isso, fique à vontade. Eu sinceramente não gosto muito. E também, alguns que vão considerar que existe uma bacia aqui nesse estado, chamada Bacia do Amapá, em que os rios que desembocam no litoral do Amapá não fazem parte da bacia amazônica. Um famoso rio é o chamado Oiapoque. Então vamos fazer o quê? Na primeira parte nós vamos estudar essas bacias aqui. A amazônica, que é a maior do território brasileiro, a bacia do Paraná e as outras 2 que compõem a bacia platina. Portanto, vamos estudar nessa aula a bacia amazônica e a bacia platina, que são as de fato mais importantes em termos de quantidade de rios e aproveitamento desses rios. Então vamos lá, começando pela bacia amazônica, que tem uma área bem grande, né, com 46% do território brasileiro, e ela é formada pela confluência de 2 rios famosos. Um deles chama-se Rio Negro e outro é o Rio Solimões. Aqui nessa foto, que é o local de encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Negro tem essa coloração mais escura, porque ele tem uma origem numa região que tem muitas árvores, onde existe lá um processo intenso de decomposição de matéria orgânica. Então existe muito humus que é carregado para dentro do rio. Então ele adquire essa coloração escura.
Enquanto que o Rio Solimões ele tem nascente em umas regiões extremamente elevadas, na chamada Cordilheira dos Andes, que é um terreno não muito florestado e que tem ainda muito terreno para perder, é um dobramento moderno. Então acaba que existe uma grande avalanche de terra, neve, carregando, deixando essa coloração mais com tom de terra, mais marrom claro. Pois bem, então o Rio Amazonas formado pela confluência dos rios Negro e do Rio Solimões. Quais seriam os afluentes mais importantes, né, para citar alguns deles? O rio Madeira, que é esse aqui, o rio Tapajós, que é esse aqui, e esse aqui é o famoso rio Xingu. Isso na margem sul. Na margem norte, destacaria dois. O Trombetas, que é uma região rica em minério de bauxita, e também o rio, que é esse aqui, o rio Jari, fronteira entre o estado do Amazonas e o estado do Amapá. O estado do Pará e do Amapá. Aí tem os chamados subafluentes, por exemplo, dois afluentes grandes do rio Solimões, o Juruá e o Purus. Então aqui nós temos alguns rios aí que são famosos na região norte. Talvez o mais famoso seja o rio Xingu, onde inclusive tem uma obra de usina hidrelétrica de grande porte. Bom, o rio Amazonas ele apresenta várias cheias por ano. Por quê? Porque ele fica numa região muito próxima à linha do Equador. Ou seja, quando é verão no hemisfério sul, toda a umidade da Amazônia é deslocada pela massa equatorial continental para a parte sul, para a parte sul do Brasil. Então vai provocar chuvas aqui, ó, na nascente do rio Tapajós, do rio Xingu. Então acaba que vai abastecer o rio Amazonas. Mas quando é inverno para o hemisfério sul e verão para o hemisfério norte, essa massa equatorial desloca-se para o norte, provocando chuvas intensas aqui nas cabeceiras do rio Negro. Então acaba que ele acaba também jogando água na época do inverno do Brasil. Ou seja, várias cheias por ano. Desemboca no chamado Golfão Amazônico, onde você encontra aqui uma ilha grande, uma ilha fluvial marinha chamada de Ilha do Marajó. Ilha do Marajó, que está aqui. Tem épocas em que ela fica bem mais separada do restante do território brasileiro. E tem época que ela fica mais juntinha, depende do volume de água que está desembocando aqui no Rio Amazonas. Essa foz do Rio Amazonas, aqui nessa região, encontra as águas do Oceano Atlântico. Então aqui nós temos essa linha, certo? Que é mais ou menos onde tem o encontro das águas doces do Amazonas com as águas salgadas do Atlântico. Isso produz um fenômeno muito famoso chamado de pororoca, que é o encontro das águas do Rio Amazonas, que é um gigante, com o Oceano Atlântico, que é outro gigante. Esse fenômeno acontece durante a chamada lua nova e lua cheia, quando as marés estão maiores e o rio tem um grande volume de água para jogar água para dentro do mar. Então, uma disputa entre o mar e o rio, provocando essas enormes ondas de 3, 4 metros de altura. Então, esse fenômeno é chamado de pororoca. Muito bem. Agora, com relação à bacia amazônica, ela tem uma área de quase 4 milhões, então não precisa lembrar o número exato, em torno de quase 4 milhões, isso no Brasil, ocupando aí quase 47%, quase a metade do Brasil é a bacia amazônica. Porém, a bacia amazônica ela se estende pelos países da América do Sul, como Venezuela, Peru, Equador, Bolívia, Guiana, Colômbia. Então, se você pegar em outros países, como os que eu citei, a área, obviamente, vai ser maior. Não chega a ser o dobro, mas vai estar próximo de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, ela é a maior bacia do mundo em área banhada. Arredondando aqui, 7 milhões de quilômetros quadrados. Além disso, ela também é a maior bacia em volume de água doce. Ou seja, em média, joga aí cerca de mais ou menos 100 mil metros cúbicos por segundo. O que representa cerca de 20% da água doce que é lançada nos oceanos. Pois bem, a bacia amazônica ela forma um gigantesco complexo hidroviário. São muitos rios navegáveis. Navegando todos os trechos possíveis, você fará uma distância de 25 mil quilômetros. Ou seja, uma volta inteira na Terra pela linha do Equador são 40 mil quilômetros. Então, um pouco mais de meia volta. Outro dado é que a bacia amazônica tem o maior potencial hidráulico para gerar energia.
potencial hidroelétrico da Bacia Amazônica, que fica na região norte e centro-oeste do Brasil. Tanto que você tem aí algumas obras sendo realizadas, como a mais importante, a mais famosa, a usina do Belo Monte, no Rio Xingu, estado do Pará, e também a usina de Santo Antônio e de Jirau, que ficam no Rio Madeira, aqui na fronteira entre Rondônia e Amazonas. Então, gerar energia na Bacia Amazônica sempre foi considerado um problema. Por quê? O relevo é relativamente aplanado, o que sempre exigiu inundação de grandes áreas florestadas, o que traz consequências ambientais graves. Tem o caso de uma usina construída próxima à cidade de Manaus, no rio Atumã, que é um afluente do Rio Negro. Essa usina chama-se Balbina. Ela inundou uma gigantesca área florestada e provocou um dano ambiental terrível, que é um processo de eutrofização das águas. Um assunto que vocês devem ter contato nas aulas de biologia, eutrofização. Também a outra usina hidrelétrica que aconteceu isso, mas não é na Bacia Amazônica, sim na Bacia do Araguaia e Tocantins, chamada de usina de Tucuruí, bem próximo no estado do Pará também. Então, gerar energia é possível? É possível. A usina de Belo Monte, ela utilizou uma tecnologia nova, chamada de usinas hidrelétricas a fio d'água, em que não inundam uma área tão grande assim, uma outra técnica de construção. Outro dado é o seguinte, uma coisa é você gerar energia nessa região. Sim, ótimo, é possível. Porém, a distância da área em que você gera energia até onde existe um grande centro consumidor de energia, por exemplo, onde mais consome energia no Brasil é onde mais moram pessoas, ou seja, na região sudeste, grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Porém, a distância entre a Bacia Amazônica até esses grandes centros superam aí facilmente 2.000 quilômetros. Portanto, é um grande investimento em obras de infraestrutura para você transportar toda essa energia gerada. Então, isso sempre foi um problema, uma limitação. Agora, a Bacia do Paraná, ela é bem menor que a Bacia Amazônica, com certeza, menor em termos de área, não se compara. Enquanto a Bacia Amazônica tem no Brasil quase 4 milhões, a Bacia do Paraná tem pouco mais de 800 mil quilômetros quadrados, ou seja, corresponde a 10% do território brasileiro, 890, arredondando a 900, não chega a 1 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, um quarto do que é o tamanho da Bacia Amazônica. Então essa bacia ela é menor e ela banha vários estados do território brasileiro, por exemplo, o estado de Goiás, também Minas Gerais, mas ela pega de cheio mesmo é São Paulo e Paraná. Pega essa parte aqui, que é o estado a região leste do Mato Grosso do Sul, e pega de raspão o noroeste catarinense. Então, aparece aqui, mas quase com uma exceção. Então, basicamente, São Paulo e Paraná são os estados em que boa parte dos seus territórios pertence à Bacia do Paraná. Não é o estado do Paraná, e sim um rio chamado Paraná, que é o rio principal. Pois bem, a Bacia do Paraná, ela tem aqui tem que tomar muito cuidado, a Bacia Amazônica tem o maior potencial. A Bacia do Paraná tem o maior potencial instalado, ou seja, que de fato está contribuindo para a geração de energia elétrica. Em torno de 34 mil megawatts são produzidos na região da Bacia do Paraná. A sua navegabilidade é reduzida por conta do fato de que é um terreno relativamente acidentado. Então, enquanto a Bacia Amazônica tinha 25 mil quilômetros, aí você fala em 3.300, é bem menos, obviamente, de hidrovias navegáveis. Algumas delas, inclusive, com obras para tornar possível a navegação. Bom, os formadores do Rio Paraná são dois rios. Um deles que nasce aqui no sul de Minas Gerais, chamado Rio Grande, que faz fronteira entre Minas e São Paulo. O outro rio, que é um rio que nasce também em Minas Gerais, um pouco mais para o norte e para o oeste, e depois faz fronteira entre Minas Gerais e Goiás. Então, o rio Paranaíba, menos famoso que o Rio Grande, fronteira Minas-Goiás. Quando os dois rios se encontram aqui, passa a fazer a fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, depois entre o Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, o nome Rio Paraná é utilizado a partir daqui. Então, ele segue um curso na direção sudoeste até sair do território brasileiro e entrar no território do Paraguai e da Argentina. Então, o eixo principal, que é o Rio Paraná, ele é um rio internacional,
A sua extensão é de quase 4.000 quilômetros, é um rio bem extenso, é um rio internacional que banha, além de estados brasileiros, também o país Paraguai e a Argentina. Seus afluentes mais famosos, o Paranapanema, que é um rio que nasce no sul do estado de São Paulo e faz fronteira com o Paraná. O rio Iguaçu, que nasce próximo à cidade de Curitiba e depois desemboca no rio Paraná, cortando aqui a região sul do estado do Paraná e dá uma beliscadinha na fronteira com Santa Catarina. E um rio que é 100% paulista é o chamado Rio Tietê, tanto por seu apelido é Rio Bandeirante, que foi usado pelos primeiros exploradores das terras do estado de São Paulo. Em termos de geração de energia, a Bacia do Paraná merece um destaque para a gente citar algumas das suas principais usinas hidrelétricas. Então, dentre as principais usinas, tem uma que você não pode jamais esquecer que ela existe, a chamada usina de Itaipu, que foi durante 30 anos a maior usina do mundo. Foi superada por uma usina na China chamada de Três Gargantas. Itaipu tem uma capacidade de mais ou menos 12 a 14 mil megawatts de energia. É a única? Obviamente não, existem várias outras. Saber de todas elas é uma tarefa difícil, árdua e quase desnecessária. É saber que existem outras usinas, por exemplo, no Rio Paraná, você tem lá a chamada usina de Jupiá e a de Ilha Solteira. Então essas seriam as três maiores, as três principais, mais famosas usinas do Rio Paraná. Jupiá e Ilha Solteira formam o complexo Urubupungá. Agora, em outros rios, por exemplo, no Rio Grande tem a usina de Furnas, no estado de Minas Gerais, assim como também a usina de Marimbondo. Tem outras, Água Vermelha também. Então, essas usinas, tá certo, ficam na região do Rio Grande. Então, são construídas ao longo do Rio Grande. Furnas, Marimbondo, Água Vermelha. No Rio Iguaçu, destaca-se aí a usina de Foz de Areia, Salto Caxias. Então, são dois exemplos de usinas do Rio Iguaçu. No Rio Tietê, você tem aí a usina de Barra Bonita, a usina de Bariri, a usina de Ibitinga, a de Promissão. Essas usinas que estão aqui no chamado Rio Tietê são usinas de pequeno porte, não são grandes usinas, mas são muito importantes para a população local. Agora, no rio que é fronteira com São Paulo e Paraná, no chamado Rio Paranapanema, você tem a usina de Capivara, também a usina de Chavantes, tem a usina de Rosana também, tem outras. No rio que faz fronteira Goiás-Minas Gerais, chamado Rio Paranaíba, tem a usina de Itumbiara, tem também Emborcação, que fica no Rio Paranaíba. Então essa aqui com certeza é a mais importante de todas elas. Agora, com relação à energia elétrica, uma observação que podemos fazer sobre a Bacia do Paraná é a presença da grande usina de Itaipu e um detalhe que ela é uma usina binacional, ou seja, quando ela foi construída, foi uma parceria entre o governo do Brasil e o governo do Paraguai nos anos 70, em que decidiram construir uma usina na fronteira. E aí metade da energia gerada por Itaipu é do Brasil e a outra metade é do Paraguai. A usina de Itaipu contribui com 14 mil megawatts dos 34 que são produzidos pelas empresas que exploram essas usinas. Como é o caso, por exemplo, da Eletrosul, Furnas, CESP. CESP, que é uma antiga estatal do governo do estado, Furnas e Eletrosul, são empresas que ainda pertencem ao governo federal. Tem um projeto de privatização dessas empresas, mas elas foram criadas dentro de um âmbito de nacionalismo, portanto, fazem parte do sistema Eletrobras. Então, os engenheiros da Furnas, Eletrosul, acreditam que tem uma capacidade para gerar até 45 mil megawatts de energia nos diversos rios que podem ser aproveitados para gerar energia. Bom, Itaipu contribui com 40% dessa energia, que é gerada atualmente em torno de 34 mil megawatts. Bom, o acordo entre o Brasil e o Paraguai de divisão de energia é um acordo dos anos 70 em que o Paraguai se compromete a vender o excedente, uma vez que o país não consome toda a energia
que lhe é cabida. Então ele vende ao Brasil. Isso inclusive rendeu até alguns problemas diplomáticos em governos anteriores e no atual governo brasileiro. Ou seja, essa é uma questão ainda um tanto quanto delicada. Mas o fato é que o acordo é: a energia é dividida ao meio, quem não consome tudo repassa ao outro país o que não consome. Então esse é o acordo básico. Aí, se você quiser, aprofunde aí nos detalhes desse acordo. Bom, em termos de navegação, a bacia do Paraná tem uma famosa hidrovia, que é a hidrovia do Tietê-Paraná, ou seja, do rio Tietê, que é esse rio paulista, e do Paraná, que é esse rio aqui de fronteira São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, Mato Grosso do Sul. Então essa hidrovia, ela tem início na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. E as embarcações seguem o rio Tietê, descendo a correnteza do rio, até encontrar o rio Paraná. E aí algumas embarcações seguem rumo norte, para o chamado Triângulo Mineiro. Então existe uma direção norte, em que os barcos vão para os estados de Goiás e Minas Gerais, e tem uma direção sul, em que os barcos vão até a fronteira do Brasil com o Paraguai, até a cidade no Grande Lago formado pela usina de Itaipu. Então, abastecendo aí estados do Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Então, interliga São Paulo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná. É uma hidrovia muito utilizada para escoamento de grãos, produtos agropecuaristas. Bom, o trecho navegável dessa bacia, dessa hidrovia é de 2.400 km, dos 3.370 totais da bacia, ou seja, mais da metade é aí que ocorre a navegação. E para tornar navegável, foi necessário algumas obras, que são chamadas de eclusas. Então aqui nós temos uma usina hidrelétrica que aproveita uma certa queda d'água, então a água passa pelas comportas aqui, gerando energia ao movimentar uma turbina. E aqui do lado existe uma eclusa, que é um elevador para navios. Então o navio entra aqui, a hora que ele entra, essa porta se fecha, aí a água vai ficando estancada e sobe até chegar no nível de cima, e o barco pode seguir viagem. Então, para tornar possível, foram construídas algumas eclusas ao longo do rio Tietê e também do rio Paraná. Então, a hidrovia do Tietê-Paraná integra um projeto que é chamado Hidrovia do Mercosul, que poderá futuramente, talvez um dia, interligar as capitais da Argentina, Buenos Aires, do Paraguai, Assunção, a capital, uma cidade importante do Mato Grosso do Sul, que é Corumbá, e uma outra cidade no Paraná, que é Foz do Iguaçu. Então, interligaria o Brasil a importantes capitais do Mercosul, de países da América do Sul. Agora, a bacia Platina, ela é formada por quais bacias mesmo? Paraná, Paraguai e Uruguai. Paraná está aqui, amarela, Paraguai essa marrom, Uruguai essa verde, que são bacias que fazem fronteira com a bacia do Paraná. E todas elas têm ligação com os países vizinhos, Bolívia, Paraguai e Argentina. Ou seja, são bacias internacionais. Então a bacia do Paraguai, ela tem uma extensão relativamente pequena, em torno de mais ou menos aí uns 4% do território brasileiro, e está em apenas 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então estende-se pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, forma a famosa planície do Pantanal Mato Grossense. Os rios que atravessam essa região de planície formam muitas curvas e, consequentemente, os chamados meandros. Esses meandros ficam inundados durante a época das cheias, das chuvas, que acontecem a partir do mês de setembro, outubro, nessa região. E sobre a bacia do Paraguai, o eixo principal é o rio Paraguai, que nasce aqui no Mato Grosso e segue rumo ao sul, saindo do território brasileiro. Faz fronteira aqui com a Bolívia. Então nasce na famosa Chapada dos Parecis, que é o estado do Mato Grosso, faz parte da divisa com a Bolívia e também com o Paraguai, desemboca no rio Paraná, não dá para ver nesse mapa, mas o fim dele é no rio Paraná, ele é considerado um afluente do rio Paraná. O seu potencial hidráulico é praticamente inexistente, é muito pequeno, muito baixo e pouquíssimo explorado. O principal
aproveitamento é a atividade de navegação, com cerca de 2.345 quilômetros navegáveis, destacando-se um porto, que é o porto de Corumbá, de onde se escoa importantes minérios como manganês e ferro. Os afluentes famosos não tem nenhum deles. O São Lourenço, o Cuiabá, Taquari e também o Rio Miranda. Uma observação a ser colocada aqui é que a navegabilidade ela é dificultada pelos meandros, ou seja, durante as cheias é muito complicada a navegação, porque o condutor da embarcação tem que conhecer muito bem o leito do rio para não encalhar. Então tem projetos para retificar pelo menos parte da calha do rio Paraguai para torná-lo mais navegável facilmente. Só que isso poderá trazer um grande desastre ecológico na região, o que é muito criticado por alguns ambientalistas. E a Bacia Platina tem também a Bacia do Uruguai, que é uma bacia de pequena extensão, que envolve apenas 2 estados brasileiros. Ela tem apenas 178 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 2% do território do Brasil, e se estende por 2 estados, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O rio Uruguai ele é formado pelo encontro do rio Canoas, que é um rio catarinense, e pelo rio Pelotas, que é um rio de fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O rio Uruguai tem uma extensão de 1.262 quilômetros em território brasileiro, quando ele sai aqui e entra no Uruguai. Faz parte da divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui. E depois divisa entre o Brasil e a Argentina. Desemboca no Estuário do Prata, onde estão as capitais Buenos Aires e Montevidéu. Os afluentes mais famosos ficam no estado do Rio Grande do Sul, como é o caso do Ijuí, Ibicuí e o Quaraí, mais ao sul. É pouco navegável, apenas 625 km, e o potencial hidrelétrico é baixo se comparado com as demais bacias brasileiras. Porém, quando se faz uma comparação de área banhada e energia gerada, acaba sendo uma relação interessante, destacando-se 2 usinas, a de Itá e a de Machadinho. Juntas elas contribuem aí com cerca de 2.600 megawatts. Bom, então sobre essas 2 bacias, a Bacia Amazônica e a Bacia Platina, é o que eu tinha para falar para vocês. Espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês nessa área. Muito obrigado e tchau.